Vamos voltar para a palavra agora, começar a palavra. Quem está gostando dessa série? Essa série, infelizmente, acaba hoje. Mas vai vir série boa por aí. Mas, hoje é uma palavra que eu estava ansioso. Eu estava ansioso para dar essa palavra. Porque Deus tem falado muito comigo através dessa palavra. E eu creio que vai falar... Aqui, meu filho. Isso, obrigado. Menino, não entendi. Não, eu boto aqui quando eu canto, porque não tem isso. Vocês hoje estão me ajudando, cara. Dá um aplauso a Boaz, por favor. Acreditar no Evangelho é ir. Essa música, eu ouvi ela a primeira vez, confesso, em julho, quando a gente estava numa conferência e o menino que eu esqueci que canta o nome, Marcos Teles, cantou ela lá, eu achei legal. A única que eu achei legal, mas isso aí é papo para outro dia. Mas acreditar no Evangelho é ir, e a palavra de hoje é acreditar é ir. Essa série de mensagens a gente já falou sobre o chamado de todo cristão. A gente falou sobre rompendo as barreiras para ir. Minha esposa falou sobre isso. Sábado passado eu preguei sobre enviados para crescer. Quem lembra da ministração sábado passado? Você tem que ser transformado para ser enviado. Amém? Só é enviado quem é transformado. E hoje acreditar é ir. Sabe, nessa série de mensagens nós vimos realmente que acreditar no Evangelho de Jesus Cristo é se dispor a ir e falar sobre esse Evangelho. Essa é a mensagem que a gente quis trazer com essa série. Não há como dizer que você acredita de verdade, que você vive o Evangelho de verdade, se você não está disposto, se você não dispõe a ir e a pregar sobre esse Evangelho. Amém? Quero que você feche seus olhos, vamos orar. Senhor Jesus, que essa noite o Senhor venha estar entre nós, que essa palavra venha tocar os nossos corações, que em nome de Jesus nós venhamos sair daqui transformados, restaurados, meu Pai, com o coração queimando para pregar a Tua palavra, entendendo que o Senhor nos ama, entendendo que o Senhor nos quer, que o Senhor morreu e ressuscitou por nós. É assim que eu oro e que eu agradeço e entrego essa palavra a Ti, em nome de Jesus, amém, amém, amém. Não há como nós dizermos que acreditamos nesse Evangelho, se nós não aceitamos o chamado de todo cristão, se nós não rompemos as barreiras para pregar o Evangelho, se não entendermos que precisamos ser curados para sermos enviados, e não há como acreditar sem ir. Acreditar é ir. Sabe, meu irmão, o maior exemplo que a gente tem disso na Bíblia, de acreditar é ir, é o próprio Jesus Cristo. Se você for parar para pensar, Jesus acreditou tanto no projeto de Deus, acreditou tanto no projeto que Deus tinha para nós, para a terra, que Ele veio até nós. Ou seja, Ele acreditou no projeto de Deus para a terra, ao ponto de ir, ao ponto de vir e estar entre nós. E eu quero ir além, porque Jesus, Ele não só veio, mas Ele se despiu de toda a glória. Jesus abriu mão de tudo que Ele era, de tudo que Ele tinha no céu, porque quando a gente fala de Jesus, a gente está falando de Deus. Eu posso ouvir um amém? Quando a gente fala do Espírito Santo, nós estamos falando de Deus. E Jesus, Ele era Deus, Ele estava no céu, Ele tinha tudo, com certeza. Deus é um Pai maravilhoso. Se não falta para nós, imagine para Jesus no céu. E Jesus decidiu, por acreditar, largar tudo que Ele tinha, vir à terra como um homem, ser humilhado, morrer por nós, para nos salvar, porque Ele acreditou no projeto de Deus para a nossa terra. Sabe, sem limites, Jesus se entregou. Sem limites, Jesus nos amou.
Sem limites, Jesus me amou, porque Ele acreditou. Quando nós entendermos o que é acreditar no Evangelho de verdade, nós faremos como Jesus fez: amar sem limites a todos aqueles que estiverem disponíveis para receber esse amor. Eu posso ouvir um amém, Juventude Brave? Quando a gente entende verdadeiramente o que é acreditar no Evangelho, o amor dentro de nós começa a florescer de uma maneira maior. Quando você entende o que é verdadeiramente viver o Evangelho, o amor de Deus pelas pessoas começa a crescer no seu coração, e é isso que vai acontecer cada vez mais na sua vida, em nome de Jesus. A partir do ponto que você entender que acreditar nesse Evangelho é ir, o amor de Deus vai entrar no seu coração, a compaixão, a graça do Senhor Jesus vai sempre te acompanhar. Essa é uma verdade. Não tem como estarmos perto de Deus e não amarmos aquilo que Ele ama. Não tem como eu estar perto de Jesus e não amar aquilo que Ele amou ao ponto de dar a sua própria vida. Sabe, hoje eu quero despertar duas coisas dentro do seu coração. Duas coisas eu quero despertar. O fato de que Jesus te ama sem limites. Diga assim: Jesus me ama sem limites. Eu quero despertar isso no seu coração, porque Jesus te ama sem limites ao ponto de que Ele morreu por você. E o outro fato é de que Ele te chama para acreditar nesse Evangelho, como Ele acreditou. O primeiro fato é que Jesus te ama sem limites. Ele morreu por você, Ele se entregou por você. E o segundo fato é que Jesus te chama para acreditar e para viver da maneira que Ele viveu, para acreditar da maneira que Ele acreditou. Eu quero que você abra a sua Bíblia em Mateus 28, verso 18. Sabe, Jesus aqui já tinha morrido, já tinha ressuscitado, e essa é a última fala de Jesus para os seus discípulos. Então Jesus chegou perto deles e disse: Deus me deu todo o poder no céu e na terra. Portanto, vão a todos os povos do mundo e façam com que sejam meus seguidores, batizando esses seguidores em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a obedecer a tudo o que tenho ordenado a vocês. Lembrem disso, eu estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Sabe, esse foi o último comando de Jesus aos seus discípulos. Esse foi o último comando de Jesus para aqueles que acreditaram que Ele havia ressuscitado. Se hoje nós estamos aqui, é porque esses 12 discípulos que estavam presentes aqui, ouvindo esse comando de Jesus, acreditaram no Evangelho ao ponto de ir. Se hoje essa igreja está de pé, é porque eles acreditaram no Evangelho ao ponto de dar a própria vida também, assim como Jesus fez. De abrir mão de tudo que eles eram, assim como Jesus fez. Sabe, isso é o amor crescendo no seu coração. É isso que acontece. O amor de Cristo foi crescendo no coração daqueles discípulos, dos 12 apóstolos, a ponto de fazer com que cada um deles fossem e pregassem o Evangelho, como diz o último comando de Jesus. Aqueles que mais acreditaram, aqueles que estavam presentes, Jesus fala para eles: vão ao mundo, preguem o Evangelho, batizem as pessoas no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinem a ela o que eu ensinei a vocês. Sabe, nós temos que tomar essa palavra para nós, porque isso que Jesus está falando em Mateus 28, não foi apenas para os apóstolos, mas serve para mim e para você.
ir ao mundo e pregar o Evangelho. Esse é o ID. É deixar o amor de Cristo florescer no seu coração. É deixar o amor de Cristo te mudar ao ponto de que vá fazer com que você se torne uma pessoa que tem algo para dar. Hoje em dia, tem muita gente falando, tem muita gente pregando, tem muita gente dizendo como se fosse o dono da verdade, que não tem nada para dar. Porque só tem algo para dar quem tem Jesus verdadeiramente no coração. Só tem algo para dar quem Jesus curou primeiro, quem Jesus restaurou primeiro, quem abriu mão do eu para viver Cristo. Essa é a verdade. Sabe, nós devemos acreditar nesse Evangelho de Cristo Jesus, ao ponto de irmos, ao ponto de nos movermos, ao ponto de sair de onde estamos. Uma pesquisa sobre o significado da palavra acreditar nos aponta que acreditar é aceitar algo como verdadeiro, ter confiança em alguém mesmo sem evidências completas. É um ato de fé onde se deposita confiança na veracidade de algo. Sabe, a palavra acreditar já é diretamente ligada com algo que envolve a fé. É crer mesmo sem ter motivos para isso, amém? É crer mesmo sem ter motivos aparentes. Sabe, nós cremos em Deus, eu posso ouvir um amém? Nós cremos em Jesus como nosso Senhor e Salvador, cremos no Espírito Santo, mas deixa eu fazer uma pergunta: você já viu eles pessoalmente, fisicamente? Eu nunca vi, você também nunca viu, mas o que é isso, pastor? Fé. Acreditar mesmo sem ter motivos aparentes, porque Jesus eu não consigo ver, o Espírito Santo eu não consigo ver, Deus eu não consigo ver, mas todos eles eu consigo sentir. Sabe, às vezes na sua caminhada você vai sentir a presença de Jesus muito forte, nos seus devocionais, nas decisões que você precisar tomar. Mas algumas vezes você não vai sentir Jesus, você não vai sentir a presença do Espírito Santo. E você pode estar se perguntando: mas pastor, isso não é errado? Não, não é errado. Isso é um teste para a nossa fé. Você não faz porque você sente, você não faz porque você vê, você faz porque você crê, você faz porque você tem a fé de que Ele é por você. Você faz porque você sabe que está escrito na Bíblia que Ele é por você. E se Ele é por você, quem será contra você? Sabe, acreditar tem tudo a ver com a fé, tem tudo a ver com crer. O nosso acreditar no Evangelho só é verdadeiro quando nós nos movemos. O nosso acreditar no Evangelho só é verdadeiro quando nós nos movemos. Sabe, você que aceitou a Jesus, preste atenção em mim, todo mundo aqui. Você que já aceitou a Jesus, você que já é cristão há muito tempo, deixa eu dar uma palavra direcionada para você. A sua salvação só é completa, só é real, se você acredita no Evangelho ao ponto de se mexer, ao ponto de ir, assim como os 12 apóstolos fizeram. Por quê, pastor? Porque isso é uma das evidências de quem é salvo. Essa é uma das evidências de quem tem verdadeiramente Jesus dentro do coração. Acreditar no Evangelho só é verdadeiro quando nos movemos, quando eu me coloco na posição de ir, quando eu me coloco na posição de ser enviado, de ser primeiramente transformado, sabe, lapidado, gerado em oração. A salvação só é verdadeira na vida daqueles que são dispostos a isso, a se colocar nesse lugar. Sabe, Billy Graham nos ensina algo maravilhoso. Olha a frase: a Bíblia não manda que os pecadores procurem a igreja, mas ordena que a igreja saia em busca dos pecadores.
Sabe, nós como igreja de Cristo temos que entender que acreditar em Jesus e acreditar no ato dele de morrer e ressuscitar tem que ser acompanhado de uma ação, ir e pregar o evangelho a toda criatura. Se não fosse tão importante, não seria a última fala de Jesus. Sabe, a última coisa que Jesus quis dizer para nós foi: ide e pregai o evangelho para todo mundo. É muito importante. É muito importante que você, Juventude Brave, tenha no seu coração um amor pelos jovens que estão perdidos. É muito importante você, que é da Igreja do Caminho, ter amor e ter compaixão pelas pessoas que precisam ouvir a palavra de Jesus Cristo. Sabe o que aconteceu comigo? Quando eu passei a dar mais espaço para o Espírito Santo no meu coração, eu passei a julgar menos as pessoas e amar mais as pessoas. Você precisa gerar isso dentro do seu coração. Não passa dessa noite, essa série toda você ouviu isso. Acreditar verdadeiramente no evangelho é ir, é se colocar na posição de quem está disposto, falando para Deus: Deus, o Senhor pode mudar em mim o que o Senhor precisar, para que eu seja enviado para pregar a palavra para aqueles que precisam ouvir. Só assim Jesus, o ato de Jesus de morrer e ressuscitar, vai ter uma validade na sua vida. Só a partir desse ponto, o ato de Jesus tem uma validade nas nossas vidas, quando nós estamos dispostos a abrir o coração para Ele e fazer aquilo que Ele nos pedir. Sabe, Jesus Cristo, meu irmão, minha irmã, ouça essa palavra. Talvez você veio para a igreja a primeira vez hoje, está pensando: mas já vale para mim, eu nem aceitei a Jesus ainda. Aceita Jesus hoje, e a partir de amanhã isso já vale para você. Aceita Jesus e a tua vida vai ser transformada. Sabe por quê? Jesus Cristo morreu para te salvar. Jesus Cristo morreu para derramar o perdão sobre os seus pecados, para que na sua vida resplandeça a glória dele. Jesus Cristo morreu para que na minha vida resplandeça a glória do Senhor Jesus. Será que tem alguém vivo aqui? Jesus Cristo morreu para que a glória dele resplandeça através da sua vida. É para isso que ele morreu, é para isso que ele ressuscitou, para te dar essa oportunidade. Se for para Jesus, pode aplaudir a ele em nome. Foi para isso que Jesus morreu. E para que esse ato seja válido na sua vida, você precisa se colocar num lugar de disposição. A vida é muito difícil para quem é indisposto. Aprenda isso comigo. A vida é muito difícil para quem é indisposto, para quem é preguiçoso. Mas para quem é disposto, as oportunidades aparecem. Eu estou falando sobre a vida, eu não estou falando sobre a Bíblia, eu estou falando sobre a vida. A vida é muito difícil para quem é preguiçoso. Então não seja preguiçoso. Não seja preguiçosa. Seja disposto. Por que eu estou falando isso? Porque quem se coloca no lugar de disposição, estar disposto a fazer, a sorte acompanha. Sabe aquela frase que tinha muito acho que no Facebook, era uma foto do Seu Madruga: Deus ajuda quem cedo madruga. Isso é engraçado, mas é verdade. Isso é engraçado, mas tem poder. Porque só cedo madruga quem não é preguiçoso e quem se coloca no lugar de disposição. Eu fico imaginando, eu gosto muito de futebol, eu fico imaginando se o Cristiano Ronaldo não se colocasse no lugar de disposição, de treinar como ele treina todo dia e jogar como ele joga.
ele não teria alcançado o que ele alcançou. Eu estou usando ele como exemplo porque, para mim, ele é o melhor do mundo. Sim. Quem discorda disso, o problema é seu. Sim. E ele saiu de um lugar pobre, a família dele era pobre. Hoje você vê Cristiano Ronaldo, um bilionário. Ele é o homem mais seguido em todas as redes sociais que existem. Sim. O homem ele abriu um canal no YouTube agora. Eu sou um subscriber dele. E cara, esse dia eu estava parando para pensar, meu irmão, o bicho meteu 900 gols. Ele vai fazer 1000 gols aí já já. E o bichão é maluco, porque tu vê que ele treina. E as pessoas não podem dizer que é sorte. Se você for ver, talvez algum campeonato que ele ganhou na vida dele foi por sorte. Mas a sorte acompanhou ele porque ele trabalhava, porque ele se colocou no lugar de disposição. O que eu quero dizer para você é que se é assim com a vida, com Deus é muito mais. Se coloca no lugar de disposição para Deus, para tu ver o que Ele faz na tua vida. Se coloca no lugar de disposição para o Senhor. Senhor, eu faço aquilo que o Senhor quiser. Eu mudo aquilo na minha vida que o Senhor quiser. Faz isso na tua vida, que eu tenho certeza que a tua vida vai mudar do dia para a noite. As pessoas vão olhar para você e vão falar: o que aconteceu na vida dele? E você só vai ter uma coisa para dizer: eu me dispus para Deus fazer na minha vida aquilo que Ele queria de mim. Será que você pode dar um aplauso ao Senhor Jesus? Glória a Deus. Eu estudei bastante para essa palavra. E eu estudei o grego. E a raiz da palavra acreditar no grego é pisteuvo. Pisteuvo. Repete comigo aí. Pisteuvo. Pisteuvo tem 3 significados muito importantes, que casam com tudo aquilo que a gente falou nessa série. E eu quero citar os 3 significados para você. Pisteuvo é um nome estranho, mas é acreditar em grego. No grego da época que foi escrita a Bíblia. O primeiro significado de pisteuvo é crer/fé. Olha o que a gente estava falando. Pastor, não sei se você viu, mas eu pesquisei acreditar num dicionário português, em português. E fala sobre crer, fala sobre fé, não é verdade? No grego também. Mas quando você estuda a raiz da palavra, a gente vai encontrar aqui já algo que não tinha em português, sobre acreditar. Porque pisteuvo é diferente de acreditar. Não é somente acreditar, você vai entender. Pisteuvo é frequentemente traduzida na Bíblia, do grego para o português, como crer ou ter fé. Indo mais a fundo, nós vemos que pisteuvo envolve muito mais do que apenas aceitar algo como um fato, mas refere-se a uma confiança profunda e ativa em algo ou alguém. Sabe, pisteuvo na sua vida só começa a ser real quando você ir além de aceitar que Jesus Cristo morreu e ressuscitou. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Pisteuvo só vai começar na sua vida quando você ir além de apenas acreditar que Jesus Cristo morreu e ressuscitou. Por quê? Porque você tem que confiar profundamente nesse Jesus que fez isso por você. Você tem que confiar profundamente. Eu não estou falando sobre algo raso, estou falando sobre algo profundo. Pense na pessoa que você mais confia nesse mundo. Você tem que confiar 1000 vezes mais em Jesus do que nessa pessoa. Pisteuvo é isso. É confiar profundamente nesse Jesus. Lembra que eu falei? O primeiro significado, crer/fé. É crer, é confiar profundamente em Jesus, que é por você, ao ponto de que a sua fé seja ativa. Sabe, essa é a diferença.
Pisteuvo, quando acontece na nossa vida, ativa algo, faz com que nós sejamos ativados, faz com que eu me mexa, faz com que eu vá. Quero que você abra a sua Bíblia em Mateus 14, 22. Confiar profundamente em Jesus, pisteuvo, ao ponto de que a sua fé seja ativa. O que é uma fé ativa? Não é uma fé que eu só declaro, mas é uma fé que eu faço, é uma fé que eu vou, é uma fé que eu me disponho a ir. Mateus 14, 22. Logo depois, ordenou aos discípulos que subissem no barco e fossem na frente para o lado oeste do lago, enquanto ele mandava o povo embora. Depois de mandar o povo embora, Jesus subiu um monte a fim de orar sozinho. Quando chegou a noite, ele estava ali sozinho. Naquele momento, o barco já estava no meio do lago, e as ondas batiam com força no barco, porque o vento soprava contra ele. Já de madrugada, entre as 3 e as 6 horas, Jesus foi até lá, andando em cima da água. Quando os discípulos viram Jesus andando em cima da água, ficaram apavorados e exclamaram: é um fantasma! E gritaram de medo. Nesse instante, Jesus disse: coragem, sou eu, não tenha medo. Então Pedro disse: se é o Senhor mesmo, mande que eu vá andando em cima da água até onde o Senhor está. Venha, respondeu Jesus. Pedro saiu do barco e começou a andar em cima da água em direção a Jesus. Porém, quando sentiu a força do vento, ficou com medo e começou a afundar. Então gritou: socorro, Senhor! Imediatamente Jesus estendeu a mão, segurou Pedro e disse: como é pequena a sua fé, por que você duvidou? Então os dois subiram no barco e o vento se acalmou. E os discípulos adoraram Jesus, dizendo: de fato o Senhor é Filho de Deus. Meu irmão, o que eu quero fazer com que você se atente aqui, não é só o milagre, mas Pedro aqui fez com que pisteuvo fosse real na vida dele. Pedro aqui fez com que pisteuvo fosse real. Ele confiou tão profundamente em Jesus, que ele colocou a sua própria vida em jogo. Sabe, Pedro estava no barco, e quarta-feira, se não me engano, meu pai pregou sobre isso. Quando você vai na Galileia, você vê que não é um mar que nem a gente tem aqui em Ponta Negra, é uma lagoa. Então lagoa não dá onda, lagoa não bate vento para derrubar barco. Tudo isso era obra do inimigo para amedrontar os discípulos de Jesus. Mas Pedro fez com que pisteuvo fosse real na vida dele. Ele confiou em Jesus a sua própria vida, porque quando ele ouviu a voz de Jesus, ele entendeu que era Jesus. Porque um filho, quando ouve a voz do pai, sabe que é o pai que está falando. Pedro ouve, Pedro entende que é Jesus, e ele faz com que pisteuvo, acreditar em grego, é essa palavra que está escrito, pisteuvo. Pedro acreditou em Cristo Jesus ali, e ele bota o pé para fora, e ele anda por sobre as águas. Ele anda por sobre as águas. O milagre estava acontecendo na vida dele. A fé dele em Jesus foi tão grande, que se tornou ativa. A fé dele em Jesus foi tão grande que ativou ele, e ele andou por sobre as águas. Que loucura! Pisteuvo aconteceu na vida de Pedro ali. Ele acreditou, confiou em Jesus, ao ponto de que a fé fosse ativa. Ele se mexeu, ele foi. Eu quero dizer para você,
Levanta a tua mão para receber. Eu quero dizer para você que não importa a tempestade que a sua vida possa estar passando nesse momento. Não importa a dificuldade que você possa estar passando nesse momento. Pisteuvo, confie em Jesus Cristo profundamente, ao ponto de tornar a sua fé ativa, como foi a de Pedro. Por quê, pastor? Porque a partir daí você vai andar por milagres. A partir daí você vai andar com Jesus do seu lado, andando sobre as águas, andando pelos milagres que Jesus vai fazer na sua vida, em nome de Jesus. Glória a Deus. Pisteuvo, Pedro creu ao ponto de que ele entregou ali a própria vida dele. É entregar a vida nas mãos de Jesus. Pisteuvo é abrir mão do que eu penso, do que eu acho, para viver aquilo que Jesus tem para mim. Porque ao lado dele eu não corro risco de me afogar. Porque ao lado dele eu não corro risco de perder batalhas que a vida vai impor para mim. Quando a minha fé é profunda ao ponto de se tornar ativa, eu ando por sobre as águas, eu vivo com minha vida cheia de milagres. É isso que você tem que querer viver em nome de Jesus. A sua fé tem que ser tão profunda ao ponto de que faça com que você viva uma vida cheia de milagres, uma vida cheia de bênçãos, uma vida cheia de testemunho. É isso que você tem que querer viver, igreja. É isso que você tem que querer viver, jovem. É isso que nós temos que querer viver. Porque, assim como na vida, uma hora Pedro olhou para as dificuldades. Uma hora Pedro parou de olhar para Cristo e começou a olhar para as dificuldades. A partir daí foi quando Pedro afundou. Mas o que eu quero dizer para você essa noite é que a sua fé tem que ser ao ponto em Jesus de ser ativa, que faça com que você se mova, que faça com que você ande por milagres, mas que você não saia disso, que você não tire os olhos de Jesus Cristo. Não importa a dificuldade que você está passando, não olha para a dificuldade, olha para Jesus Cristo. Olha para Ele. Enquanto estivermos olhando para Ele, nós não vamos afundar. Eu profetizo isso sobre a sua vida. Enquanto você olhar para Cristo, mais do que para qualquer outras coisas, a sua vida não vai afundar. Mas talvez você está aqui passando justamente pelo momento em que você está afundando. Jesus Cristo estende a mão a Pedro e salva Pedro. Assim como Ele pode estar fazendo com você hoje. Talvez a sua vida estava afundando. Talvez você está afundando em uma depressão. Talvez você está afundando em crise de ansiedade. Talvez você está afundado em uma crise financeira. Mas hoje Jesus Cristo está estendendo a mão para você, assim como Ele estava estendendo para Pedro, dizendo: meu filho, vem para cá. A tua fé é tão pouca porque você duvidou. Lembre-se daquilo que Jesus falou para você. Lembre-se das promessas que Deus entregou para você. Traga à memória aquilo que te traz esperança, porque só assim você não vai afundar. E eu profetizo hoje na sua vida que Jesus está estendendo a mão para você, para te tirar dessa depressão, para te tirar dessa crise de ansiedade em nome de Jesus, para que você viva uma vida diferente, para te tirar dessa crise financeira, para que você seja próspero, porque Jesus morreu por você, para que você seja próspero. Isso vai acontecer em nome de Jesus. O primeiro significado de pisteuvo é esse: crer, ter fé, ao ponto de que a sua fé faça com que você ative. O segundo é confiar. O segundo significado da palavra pisteuvo é confiar. Além de acreditar intelectualmente, pisteuvo significa um nível de confiança e dependência. Olha o significado da palavra.
Um nível de confiança implica em um nível de confiança e dependência. Sabe, não é apenas acreditar que algo é verdadeiro, mas é também confiar e agir com base nessa crença. Pisteuo é você confiar em Jesus ao ponto de que te ative. É você confiar em Jesus ao ponto que gere uma dependência no seu coração dele. Meu irmão, minha irmã, nós temos que ser totalmente dependentes de Jesus Cristo e agir com base nessa crença que é Jesus Cristo. Pisteuo, o que você deve buscar para o resto da sua vida. Você tem que acreditar nesse nível em Jesus e no que Ele pode fazer na sua vida, e digo mais, através da sua vida. É agir com base na fé que você tem em Cristo. Se Cristo está te chamando para algo difícil, creia, ative e vá agindo com base na sua fé em Cristo Jesus. O último comando de Cristo para os seus discípulos foi o ide, em Mateus 28. Mas para cumprir o ide, é necessário pisteuo, confiar e agir com base na minha crença em Jesus Cristo, com base naquilo que Jesus Cristo me falou. O apóstolo Paulo foi um homem que acreditou tão profundamente em Jesus Cristo e no Evangelho, que ele agia com base naquilo que Jesus fez com que ele acreditasse. A história de Paulo é uma história bem conhecida. Talvez você já ouviu que ele era um homem que perseguia os cristãos, ele perseguia aqueles que acreditavam em Jesus, mas ele fazia aquilo porque ele acreditava que aquilo era o certo. O pisteuo dele estava no lugar errado. Você entende o que eu estou falando? Ele acreditava profundamente em algo que estava errado. Mas o Espírito Santo, Jesus é tão bom, Jesus é tão maravilhoso, que ele fez com que Paulo acreditasse no que era certo. Na estrada para Damasco, Paulo fica cego porque ele vê Jesus. E a Bíblia diz que Jesus fala: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Essa foi a experiência que Paulo teve com Jesus Cristo, que mudou o que era aquilo que Paulo acreditava antes, fez com que Paulo acreditasse em algo novo. Atos 18, do 1 ao 4. Paulo era esse homem que agia com base naquilo que Jesus fez com que ele acreditasse. Depois disso saiu Paulo de Atenas e foi para a cidade de Corinto. Encontrou ali um judeu chamado Áquila, que era da província do Ponto. Fazia pouco tempo que ele tinha chegado da Itália com Priscila, a sua esposa. Eles tinham saído de lá porque o imperador Cláudio havia mandado que todos os judeus fossem embora de Roma. Paulo foi visitá-los e acabou ficando ali para trabalhar com ele, porque era a profissão de Paulo, era a mesma que a deles, isto é, fazer barracas. Aqui é o versículo chave: e todos os sábados ele falava na sinagoga e procurava convencer os judeus e não judeus. Sabe, Paulo agia com base na palavra de Cristo para ele. Ele já tinha chegado de Atenas, onde ele já tinha pregado o Evangelho. Eu tirei só uma parte de que Paulo está pregando o Evangelho, mas se você ler Atos, se você ler o Novo Testamento, você vai ver quantas vezes Paulo se dispôs a ir para pregar o Evangelho. Por quê? Porque ele acreditava, ele tinha pisteuo dentro do coração dele. Ele agia com base na palavra de Cristo para ele.
Aqui ele tinha acabado de chegar de Atenas, e ele estava fazendo o que em Atenas? Pregando o evangelho. Ele chega a Corinto, e logo vai fazer o quê? Pregar o evangelho. E tantas outras histórias que tem Paulo indo e pregando o evangelho. A verdade, presta atenção, a verdade é que Paulo fazia tudo isso porque ele teve uma experiência muito profunda com Cristo, que foi a experiência que eu te contei na estrada para Damasco. E foi isso o que mudou completamente a vida de Paulo. Sabe, essa experiência profunda que Paulo teve com Jesus Cristo foi o que mudou a vida dele e mudou a história dele. Porque eu falei para você que Paulo fazia tudo o que fazia, matava, prendia os cristãos, porque era o que ele acreditava ser certo. Mas uma experiência com Cristo mudou a mente dele. Em Paulo aconteceu uma metanoia, mudança de mente. Talvez você está fazendo muita coisa hoje porque você acredita que é certo. E o que você está precisando essa noite, o que você está precisando para mudar a sua vida, é uma experiência profunda com Cristo Jesus. Para que aconteça uma metanoia, para que você veja que aquilo que você está acreditando e fazendo várias coisas por causa disso, é errado. O que nós temos que buscar é justamente ter isso que Paulo teve. Uma experiência tão forte com Jesus, que faça com que a nossa crença seja mudada, que faça com que a nossa vida seja mudada, para que vivamos intensamente aquilo que Cristo nos pede. E eu profetizo que você vai ter essa experiência com Jesus. Você vai ter uma experiência tão forte com Jesus, que vai mudar a sua crença, que vai mudar aquilo que você está fazendo. Só basta você buscar. Faça uma aliança comigo, seu pastor, essa noite. Busque Jesus profundamente, ao ponto de que você tenha essa experiência com Ele. Ao ponto de que essa experiência mude a sua crença, mude aquilo que você está acreditando ser o certo. Sabe quem teve essa experiência há pouco tempo atrás? César, esposo de Leilane, teve essa experiência com Jesus Cristo. Foi ou não foi, César? Nós estávamos na conferência, na Eleve Conference, e ele teve uma experiência com Jesus Cristo. Foi alguma coisa que eu te falei, César? Fala aí bem alto para todo mundo ouvir. Foi Jesus. Isso fez com que você mudasse a sua crença, César? Ele mudou, porque foi Jesus. Sabe, quando a gente tem essa experiência com Jesus, Jesus olha para nós e Ele fala assim: meu filho, isso aqui que você está acreditando ser o certo, sabe, essa sua vida aqui que você está acreditando que está toda certinha, porque está tudo dentro dos seus planos, isso aqui está errado. Eu tenho algo diferente para você. E aí cabe a nós ter pistevo dentro do meu coração e acreditar nisso que Deus vai me falar, acreditar nisso que Jesus vai me falar, ao ponto de que eu faça e de que a minha vida mude através dessa experiência. Eu profetizo que isso vai acontecer na sua vida. Assim como Jesus falou com César, Ele vai falar com você. Assim como Jesus falou com Paulo lá atrás, Ele vai aparecer para você e Ele vai mudar algumas crenças na tua cabeça. Ele vai mudar algumas coisas que você acha que é certo, mas não é. Para que você vá, para que você seja enviado, para que você pregue a palavra em nome de Jesus. Sabe por quê? Porque quem foi alcançado pelo perdão e pela graça do Senhor, vive e age de acordo com a sua nova crença. Porque Paulo matava, porque Paulo prendia, porque ele estava vivendo na lei. Por isso que ele era aprisionado a isso.
Quem vive e quem é alcançado pela graça, na verdade, quem é alcançado pela graça, vive a graça, entrega graça, derrama amor, derrama vida. É isso que Jesus quer fazer através de você. O terceiro significado da palavra pisteuo, ser persuadido. E esse é o significado chave, porque isso não tem em qualquer outra palavra, só tem no grego, pisteuo, ser persuadido. A raiz da palavra pisteuo está ligada à ideia de ser persuadido ou convencido. Nós devemos deixar a palavra entrar no nosso coração, ao ponto de sermos persuadidos por ela. Você está entendendo o que eu estou falando? O quão profundo eu estou indo? A palavra de Jesus tem que entrar no seu coração, ao ponto de que você seja persuadido por essa palavra. Sabe, meu irmão, Jesus Cristo é cativante. Jesus Cristo é cativante. E Ele quer chegar ao seu coração. Ele quer cativar o seu coração. Ele quer te persuadir essa noite, para fazer você viver cada vez mais por Ele e para Ele, porque quando a gente faz isso, não falta nada para a nossa vida. Quem vive muito por si, acaba em si mesmo. E às vezes esse lugar que você está chegando, vivendo muito por si, não é o lugar que você gostaria de estar, ou até é o lugar que você gostaria de estar, e você está acreditando que esse é o lugar. Mas quem vive pisteuo, se deixa ser persuadido por Jesus Cristo, pelo Espírito Santo, ao ponto de abrir mão do que eu quero, para viver aquilo que Ele quer para mim, porque é muito melhor. Faça isso, juventude. Faça isso na sua vida a partir de hoje. Deixe Jesus cativar o seu coração. Sabe, tenha essa chama, tenha essa vontade de estar na igreja, tenha essa vontade de pregar a palavra, tenha essa vontade de conhecer mais Cristo Jesus, porque isso vai mudar a sua vida. O sacrifício de Jesus na cruz foi para que Ele nos salvasse, foi para que nós vivamos da melhor maneira aqui na terra. E só vive isso quem é persuadido pela palavra de Deus. Sabe, quem lê e crê ao ponto de deixar a sua vida ser transformada e ser restaurada através da palavra do Evangelho, através do Espírito Santo. Será que tem alguém que acredita nisso aqui essa noite? Se deixe ser transformado pela palavra, se deixe ser transformado pelo Espírito Santo, se deixe ser cativado, se deixe ser persuadido, porque a sua vida vai mudar e as coisas vão começar a acontecer em nome de Jesus. Quem verdadeiramente acredita no Evangelho vai para o mundo. Isso foi tão forte na vida de Paulo, que ele decidiu ir. Leia a Bíblia, você vai ver que Paulo foi. E meu irmão, o que não faltou foi complicação na vida de Paulo. O que não faltou foi coisa dando errado, para fazer Paulo desistir. Mas sabe o que Paulo tinha dentro do coração? Pisteuo. Eu acredito, por mais que a situação não esteja boa, eu acredito. É para isso que nós temos que viver. É dessa maneira que nós temos que acreditar. Traduzindo a palavra, pisteuo, acreditar, ter fé. Sabe, no Novo Testamento, qual que é a palavra que é usada para descrever a fé dos crentes em Jesus Cristo? Pisteuo. É essa fé
que tem que ser automática, ligada no nosso coração. É para isso que você tem que viver todos os dias. Ide e fazei discípulos pelo mundo todo, os batizando no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Fique de pé, dê um forte aplauso ao Senhor Jesus. Vem para cá o time do louvor. Só para Jesus pode ser mais forte, meu irmão. Glória a Deus. Glória a Deus. Sabe, eu quero ir além essa noite com você. Porque eu não quero que você saia daqui como você entrou. Por mais que você já esteja vivendo isso, eu quero que você vá além. Eu quero que você acredite ainda mais, que você vá mais profundo, porque o Evangelho não é raso. O Evangelho, quanto mais profundo a gente vai, mais a gente vê que tem coisa. Quanto mais eu acredito no Evangelho, mais eu consigo enxergar coisas em mim que eu ainda preciso mudar. Eu quero ir além com você hoje. Feche seus olhos. Vamos, todo mundo. Eu quero que agora você faça uma oração a Deus. Jesus está aqui. Ore assim, repita comigo: Senhor Jesus, hoje eu quero, Pai, acreditar de verdade. Eu quero que Pistevo, vamos igreja, eu quero que Pistevo seja real na minha vida. Que eu acredite ao ponto de me entregar. Que eu acredite ao ponto de ir, ao ponto de entregar a minha própria vida. Vamos, ao ponto de amar aquilo que o Senhor ama. Eu quero viver isso. Se isso foi verdade, leve para o seu coração e viva, haja em nome de Jesus.